Fala turminha, beleza? Meu nome é Alexandre, canal Moto Estrada Alexandre. Fazia um tempo já que eu não gravava para vocês um vídeo aí falando das motos, né? Então vamos falar um pouquinho das características de uma delas, pelo menos. Vamos falar hoje sobre a NC 750. Passar para vocês aí um pouco da experiência, os pontos positivos e negativos dessa moto, beleza? Então essa moto ela é fabricada desde 2012, sendo o modelo mais vendido na Europa. Talvez as críticas sobre o modelo ocorram porque não tenha ficado claro o conceito desta moto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí, beleza? As siglas NC significa New Concept, beleza? Que é no português novo conceito. E o que seria esse novo conceito? A gente vai descobrir. O X faria uma referência ao Extreme. O Extreme, na verdade, está mais como propaganda, né, nível publicitário, do que uma realidade para essa moto. Ela não é Extreme, beleza? Não é para todo tipo de terreno ou para grandes aventuras. Esse modelo atualmente ela é de 745 cilindradas, compostas por 2 cilindros em V, né, e entregando uma potência de 54,5 cavalos com seu motor. Torque de 6,94 kgfm a 4.750 RPM. O câmbio dela é de 6 marchas. Quanto ao motor, a princípio utiliza o pistão e a biela do Honda Fit, apresentando melhor rendimento em velocidades médias. Motor em 45 graus a 6.250 RPM permitiu uma melhor otimização do espaço, possibilitando a criação do baú frontal de aproximadamente 22 litros. Então, como o motor ele ficou inclinado, ele deixou um espaço livre aqui, o que permitiu você transferir o tanque para debaixo do banco e você ter esse baú como se fosse uma bis, como se fosse uma scooter. Então isso aqui traduz parte da terminologia do novo conceito. E essa área livre aqui você chega a ter 22 litros. Na NC mais nova, 2023, esse espaço interno inclusive aumentou um pouquinho. Então ainda você ganha um pouco mais de espaço, beleza? Essa moto aqui, ela possui entrega de potência em baixas rotações, sendo melhor para o trânsito na cidade. Então ela é uma moto de 750 cilindradas, mas que te permite fazer um uso tanto diário dentro da cidade quanto pegar estradas. Isso é um ponto muito positivo dessa moto. Ela tem um comprimento aproximado de 2,22 metros, largura de 84,4 centímetros, altura 1,35 m, distância do solo ela é relativamente baixa, tá? Ela tem 16,4 centímetros, então por isso que eu não recomendo ela para um modo extreme. Se você gosta de pegar muita estrada de chão, fazer off-road, essa moto não é o melhor perfil, ela é relativamente baixa. Então tudo tem seu pró e contra, e a gente vai falar sobre isso também. O peso a seco dessa moto é de 210 kg, então ela é relativamente leve, só que o centro de gravidade dela é extremamente baixo, então fica fácil você fazer manobras com ela. Eu, que sou um cara pequeno, não tenho dificuldades, então é um ponto muito legal da NC, beleza? Velocidade máxima é próximo dos 180 km por hora, né? Tem gente que diz que consegue mais, eu consegui 174 em um determinado momento, só para conhecer a moto. O tanque dela é de 14,1 litros, sendo 4 na reserva, ok? Então a autonomia dela é razoável, pessoal. Não é uma moto talvez tão indicada para viagens ao exterior em função do tanque dela. Aí seria necessário um galãozinho de gasolina, mas para o dia a dia, viagens dentro do Brasil, pequenos passeios, excelente, beleza? Então tá apresentada a motoca. Agora a gente vai falar sobre os pontos positivos da NC. Bom pessoal, vamos lá, aos pontos positivos, vamos dar ênfase neles, né? Um dos detalhes é o baú central, que a gente já falou, né? Então esse compartimento para o dia a dia é uma mão na roda, é maravilhoso. Você levar uma carteira, levar uma blusa, você não precisa de acessórios adicionais, malas adicionais. Então isso te dá uma mobilidade no trânsito muito boa. Então isso ajuda bastante. Isso aqui é o ponto-chave da NC, um dos pontos-chaves. Beleza? Outro ponto positivo que eu considero, pelo menos foi o motivo das minhas escolhas nessa moto, é o tanque embaixo do banco, beleza?
Isso aqui, por que para mim é um ponto chave e foi um dos motivos da minha escolha? Porque sempre era uma briga com os frentistas, né? Então quando você ia abastecer, às vezes o rapaz derrubava a gasolina no tanque da sua moto, gerava mancha, isso sempre gerava estresse. Então você sempre tinha que estar levando uma flanela ou uma cerinha junto aí para dar uma passada. Então, para mim foi um dos motivos da escolha dessa moto também. Moto bastante leve, ela parece uma 250 no trânsito e é muito fácil para manobras, sendo que o ponto de gravidade dela parece mais baixo. Outro ponto muito interessante da NC que eu acho que ajuda bastante, né, é em relação à troca de óleo. A troca de óleo recomendada pelo fabricante é a cada 12 mil quilômetros. Claro que se você tiver um uso mais severo dessa moto, nada impede de você reduzir um pouquinho esse intervalo, né? Mas é bem interessante, então isso te traz um custo-benefício muito bom, certo? Então, ou até para uma viagem mais longa que você vai fazer, de repente você não precisa se preocupar em ter que trocar o óleo dela em algum ponto intermediário, buscar uma concessionária ou uma oficina. Consumo dela em torno de 26 a 30 km, rodando entre 90 a 120, então respeitando aí a velocidade conforme a legislação de trânsito. Moto relativamente baixa, para minha estatura, cara, é maravilhoso, eu tenho 1,70 m. Às vezes eu fico meio na ponta do pé dela, mas ela é uma moto muito bem equilibrada, muito bem centrada, então isso acaba não sendo um problema. Então para uma pessoa de 1,70 m, fica extremamente confortável fazer o uso dessa moto. Quando entra na reserva, ela zera o odômetro automaticamente e indica a quantidade de combustível consumida. Então tem algumas motos que ela entra num trip especial, onde ele vai te dar uma estimativa de quantos quilômetros ainda você consegue rodar com a sua NC, com a sua moto na verdade, e na NC não. Você sabe que você tem 4 litros na reserva. Então ele vai te dando ali quanto que você já consumiu, 100 ml, 200 ml e assim por diante, beleza? Então é uma característica dela. Tem mais 2 trips, onde te ajuda a você fazer médias parciais, ou por exemplo um dos trips você pode deixar para quando você faz a troca de óleo da sua moto, zera ele e vai acompanhando por ali, para não esquecer em relação a isso, beleza? Possibilidade de alterar a cor da barra de LEDs do contagiro, que seria chamado modo Eco, então ela tem um painel de LED já nesse ano, e ele vai alternando conforme o RPM onde você está. Então se você está numa velocidade econômica, a luzinha fica numa determinada cor, eu não me recordo, tem que dar uma olhada no manual, e conforme ele vai subindo, vai te indicando se ela está consumindo mais ou menos. E você tem escolhas das cores dessa barra de LED, então é um mimo a mais, tá bom, turminha? A partir de um certo momento, você já está habituado com a moto, você já nem se depara mais tanto com o eco, né? Você não fica tão bitolado em relação a isso daí, ok? Ela é uma moto de baixo giro, o que preserva bastante o motor e permite a troca de óleo com maiores quilometragens. Então, como o motor dela vem derivado do Honda Fit, ela é uma moto que é para ter um motor muito durável. Se você cuidar da manutenção, é uma moto para não te incomodar, né? Uma moto que trabalha em baixo giro, então o desgaste dela e o aquecimento é muito menor. Então esse é um dos outros pontos positivos ainda dessa moto. Ela é muito interessante para quem sai do perfil custom. Para quem sai do perfil custom, o motor dela também é em V e é em baixo giro. Então praticamente você só está trocando a roupagem dela e a parte de suspensão. Outro ponto que eu considero positivo, por mais que alguns não gostem de ouvir isso, é que ela é da marca Honda. Honda, em termos de manutenção e valor de pós-venda, ainda possui uma menor queda, então o custo de peças, a manutenção dela é mais acessível, os mecânicos conhecem mais, se acha com maior facilidade, né? E o custo para você manter não é tão alto. E a desvalorização dela em relação à FIP é muito pequena, isso quando ainda não ocorre valorizações. Um ponto muito legal da NC que eu acho que eles acertaram e deviam fazer isso em todas as motos é o bico da roda. O bico da roda dessa moto é em L. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu não estou enxergando. Ah, ele ficou escondidinho ali, turma. Tá vendo? Então tem algumas motos que tem o bico reto. Essa aqui em L facilita muito na hora de você calibrar o pneu num posto de gasolina. Tudo bem que existe bicos para você comprar a parte e fazer substituição em outras motos, mas essa já vem de fábrica. Outro ponto muito legal que vem em várias motos, mas nela também tem,
é que ela possui indicador de marcha no seu painel, tá bom? Não sei se vai dar para perceber muito durante o dia, mas então tá aqui a abertura dele, e aqui você teria o seu indicador de marcha, ok? Aqui a quilometragem rodada e a sua média. Aqui tem uma média de 23,7, que eu tenho rodado bastante na cidade nesses últimos dias, aí no intervalo entre cidade e estrada, mas em alguns trechos da estrada e algumas médias que eu já fiz e tem aqui no canal, eu já consegui 28 km por litro com ela, numa viagem de 1.400 km aproximadamente. Outro ponto interessante é ela tem um sistema de bloqueio HISS, que se refere à chave codificada com chip, né? Então você tem uma segurança um pouco maior em relação à moto quando você deixa ela estacionada em algum lugar, ok? Ela fica com esse HIS piscando por 24 horas e apaga depois desse período, ou você pode deixá-lo desativado, fica a critério. Bom pessoal, parte dos pontos positivos que eu tinha para falar da NEC são esses. Agora, como toda moto não são só maravilhas, a gente vai falar de alguns pontos negativos, e que isso é relativo também. Ponto positivo pode ser negativo, ou ponto negativo pode ser positivo. Bom pessoal, vamos para alguns pontos negativos aí da motoca. Um dos pontos negativos da NEC que o pessoal comenta muito, e isso eu também sinto bastante, é em relação ao farol dela. O farol dela ilumina muito pouco, ou tem uma iluminação um pouco precária em relação às outras motos, tá? É um farol que, se você for comprar novo, eu já ouvi dizer que está em torno de R$9.000, é um absurdo. Então às vezes até vale a pena você colocar um protetor de farol para não sofrer danos em relação a pedras. Então esse é um ponto negativo da NEC. Ela já vem com lâmpada LED nesse ano, né? Mas infelizmente não ilumina tão bem. À noite eu tenho certa dificuldade, tanto que eu até evito viajar à noite com a moto. Isso se resolveria fácil colocando faróis auxiliares, ainda mais que eu tenho o protetor de carenagem, que eu recomendo vocês colocarem, né? Mas o farol auxiliar, ele é proibido por lei. Se não vem de fábrica, seja em qual moto for, ele pode dar multa na sua moto. Então, como eu prefiro estar mais dentro da lei o possível, né, pessoal, tá mais correto possível, porque você está viajando, está passeando, você não quer se estressar. Então eu acabei optando por não colocar os faróis auxiliares. Eu até entendo realmente às vezes alguma negativa pelos órgãos em relação a isso, né, mas ajudaria bastante. Então eu tento evitar rodar à noite. Outro ponto relativamente negativo da NEC é a suspensão, porque muitos falam que a NEC é uma Big Trail, e não é uma Big Trail, tá bom? Ela é uma crossover, que é uma mescla entre asfalto e talvez pequenos trechos de chão, já que ela tem essa pegada mais trail um pouquinho. Mas a suspensão, ela não é tão boa assim. Então a suspensão dela não é invertida, ela para trechos de chão judia bastante, então você vai castigar muito a sua moto. Tudo bem que vai muito da habilidade do piloto em si, né? Então se você tem facilidade, qualquer moto vai, mas eu acredito que ela não seja mais adequada para isso. Alguns criticam também o tanque, consideram um ponto negativo, 14 litros de tanque. Eu considero razoável, tá bom pessoal? Acho que tá bom, porque eu faço paradas em média aí a cada 200 km, 150 km, é uma viagem mais longa, vamos dizer uma parada a cada 350. Então ainda dependendo do tanque dela, chega até os 350 de maneira tranquila, desde que você não torça o cabo, senão daí realmente ela vai beber bastante. Tá? Em relação ao tanque para grandes viagens, também nada impede de você colocar um garrafãozinho de gasolina adicional, né, para você levar, e caso falte você completa. Outro ponto que o pessoal considera negativo, como eu falo, isso é bastante relativo, é o corte de giro em torno de 7.000 RPMs. Então um corte de giro relativamente baixo, tá bom? Isso afeta principalmente nas ultrapassagens, porque às vezes a rotação dela sobe muito rápido. Então se você está ultrapassando um caminhão, por exemplo, e você deu mão, ela vai cortar o giro. Se você não se atentar e não bater a próxima marcha, ela vai dar aquele corte. Isso vai te atrapalhar um pouquinho na ultrapassagem, inclusive podendo deixar um pouco inseguro. Então é uma questão de costume. Isso poderia ser um pouco diferente, mas provavelmente daí afetaria o consumo dela e outras características.
Outro ponto que esse eu acho negativo é a abertura do compartimento aqui da frente. Por quê? Aqui, para você abrir esse compartimento, você tem que usar a sua chave. Então a moto vai ter que estar desligada, você vai virar a chave para a sua direita e vai abrir o compartimento. O meu medo sempre em viagens, o que é? É se você pegar a sua chave, esquecer, colocar dentro do baú e fechá-lo. Aí você não consegue abrir, daí você tem que desmontar parcialmente a moto para ter esse acesso. Beleza? Então poderia ser um botão ali eletrônico que fizesse essa função. Vamos, que mais? O banco dela, ele é ligeiramente escorregadio, então isso aqui o Garupa ele fala bastante sobre isso, né? Apesar de ser um banco bipartido em 2 níveis, ele tem um ângulo um pouquinho inclinado, então em freadas um pouco mais bruscas, às vezes o Garupa escorrega. Nada que fazendo um novo banco, esse problema não seja corrigido, principalmente com aquela pequena elevação aqui na frente, onde o Garupa encaixe um pouco melhor. Tá bom? Então esse é um dos outros pontos aí que poderiam ser melhorados, mas é um banco bom para quem está acostumado a rodar em outras motos, nada que seja tão desconfortável assim. Não possui ajustes da suspensão dianteira, então esse é um ponto que eu não sei se é negativo ou não, né? Então só que é uma suspensão Showa, né? Se comparar com a CB500, você tem ajuste de regulagens um pouco da pressão da mola aqui na suspensão. E na NC você não tem, mas diz que a NC, essa suspensão Showa, ela se ajusta conforme o terreno. Então você dispensaria ajustes nessa suspensão. Os mais entendidos podem falar a esse respeito. Alguns citam com ponto negativo, isso é relativo também, a roda dela ser de liga leve, porque se é uma moto feito meio que trail, a roda de liga leve não é uma boa opção, porque entorta com certa facilidade, né? Se você pegar uma pedra, um buraco, alguma coisa assim, chegando às vezes até quebrar, né? Então o ideal para trail seriam rodas raiadas, ok? É um pneu sem câmara, então isso é um ponto legal dela, né? Já é radial, tranquilo. Que mais? Tanque relativamente pequeno, a gente já falou isso daí. Conforme o ano, a roda é pintada de prata, então pode ser um ponto negativo ou um ponto positivo, né? Aí a questão estética. O duro do prata que vocês veem, olha como é que fica a minha roda aqui, eu que passo, lubrifico a cada passeio, a cada saída com ela assim um pouco mais longa, sempre está suja. Tanto, pessoal, que eu peço desculpas aí para você, a moto realmente está bem sujinha, mas por quê? A gente foi no Moto Brusque e pegamos muita chuva na volta, e desde então eu não lavei a moto. A gente acabou saindo para mais alguns passeios aí, eu acabei não tendo tempo de dar o trato nela, o trato estético, tá bom? Falta de medidor de temperatura, eu acho que isso é um pecado em qualquer moto, diversas motos não tem, ela tem uma luzinha que te indica quando a temperatura já chegou no seu limite, né? Então eu acho que era importante ter um medidor de temperatura em barras ou algo semelhante, ou até em numeral, que seria melhor ainda, principalmente quando você faz a troca do líquido de arrefecimento, porque daí você consegue acompanhar se a sua moto está aquecendo além do normal. Você já vai conhecer a moto e vai conseguir perceber qualquer anormalidade sobre ela. Dificuldade relatada por muitos proprietários de realizar a troca da primeira para o neutro e da segunda para o neutro. Isso eu sinto na minha moto também, pessoal. Às vezes você está rodando com ela, você não parou e você quer bater a marcha ali, parece que ela enrosca, parece que ela não quer subir. Então esse é um ponto aí que eu já vi relato de alguns proprietários e de vez em quando eu tenho esse problema também. Alguns criticam a falta de potência dela, afinal são 56 cavalinhos, né? Alguns acham que é pouco, pela cilindrada dela talvez realmente seja, mas isso talvez também te gere economia, né? Então fica nesse sentido aí, pessoal. Vem um ruído de ressonância para mim, tem relatos de alguns que têm esse problema, outros que não têm, então não são todas as motos que fazem, mas cada moto é uma moto, mesmo sendo a mesma marca, mesmo modelo. Então eu escuto um barulho de ressonância, às vezes vindo daqui, tipo aquele barulho do ar que entra, como se ele entoasse aqui, né? Que nem você escuta na sua casa, às vezes em uma janela ou algo semelhante. Então de vez em quando eu escuto um barulho vindo dessa região, ok? E um ponto que falta nessa moto, que poderia ter e não custaria nada, seria uma tomadinha de 12 volts. Tanto que ela até tem um ponto aqui para instalação, mas não vem de fábrica.
Então talvez você se obrigue a fazer essa instalação. Eu acredito que você não sei se é para isso, para essa finalidade, esse quadradinho, mas seria legal se ela tivesse. Tá bom, pessoal? Tá falado dos prós e contras da NC, pelo menos em relação ao meu ponto de vista. Eu sou um usuário, proprietário da moto, né? Então não sou um especialista sobre o assunto. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa seu comentário para nós aí na descrição aí do vídeo. Beleza? O legal do YouTube é essa troca de informações, esses pontos de vista diferentes, e nada melhor do que ouvi-los também. Beleza? Logo logo a gente volta com mais informações sobre a moto. Vou fazer um outro vídeo para vocês dos acessórios que eu acho interessante para ela. Não tenho todos por questões financeiras, mas alguns que são mais fáceis de serem instalados, alguns que são praticamente obrigatórios e necessários. Valeu, turma, um abraço. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito e puder se inscrever, se inscreve no canal, que isso ajuda a gente a continuar fazendo vídeos.